Olá, querido, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando sua vida. Eu sou o pastor Orlando Carrafa e este é o podcast Maná do Dia. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento no meu canal. Hoje tem uma palavra de Deus para ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Jesus é antes de tudo. Talvez você esteja pensando sobre a questão de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Jesus vindo de Maria, nasceu de uma virgem, e constantemente nós achamos, por que nós evangélicos não colocamos Jesus, filho de Maria? Porque na realidade nós entendemos que Jesus, ele é antes de Maria. Então eu convido você a pensar um pouco sobre a palavra do Senhor. Diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você nota que, se você perceber bem esse texto, a palavra verbo está com V maiúsculo, porque não é um verbo comum. Esse verbo, na realidade, é Jesus. E quando você lê a palavra de Deus, mudando a palavra verbo e Jesus, fica desta maneira: no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na realidade, você tem que entender e compreender que Jesus é muito antes de Maria. Jesus, ele está também na criação. Verso 10. Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Na realidade, Jesus está lá desde o início. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. A palavra Deus, Eloi, e no plural Elohim. Na realidade, não estava só Deus, estava a Trindade aqui presente. O Espírito, ele pairava sobre a água. O Espírito fazia um balé. Deus criava. E como Deus criava? Deus, ele trazia o que não existia à existência. Deus chamava a existir através de Jesus. Haja luz, houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Haja firmamento. Haja firmamento do meio das águas. Então, constantemente, esse verbo se manifesta. Esse verbo traz a existência. É a palavra que traz aquilo que não existe à existência em Cristo. Haja luzeiro maior para governar. Deus, então, ele cria tudo isso através de Jesus. Jesus traz a criação. Jesus está com Deus e Jesus era Deus. É isso que João quer passar e é isso que João quer que você entenda e compreenda. Na realidade, quem é Jesus para você? Você pode falar assim: Jesus, ele é Salvador. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é Deus em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos que entender e compreender que ele é antes de tudo, porque ele está com Deus. E às vezes nós não conseguimos compreender direito
essa questão da Trindade. Nós achamos, e tem pessoas que acham, que são 3 deuses diferentes, distintos. Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro. Mas na verdade, o maior exemplo que a gente pode dar é a água. A água, ela pode estar no seu estado líquido, sólido e gasoso. A água pode estar no seu estado líquido, sendo água, sólido, sendo gelo, e o vapor que sai ali da chaleira ou da panela. São 3 formas diferentes, mas a essência é a mesma, é H2O. Assim é Deus também nas nossas vidas. 3 formas diferentes. O Deus que cria, o Deus que está na criação, mas não está só, mas a ação de Deus trazer tudo à existência através da palavra em Cristo Jesus. O Espírito assistia, o Espírito se movia, fazia o movimento para trazer à existência. Mas o Senhor é o Salvador. Jesus, ele se manifesta na salvação do homem, na salvação do indivíduo, se oferecendo ali naquela cruz, como sacrifício vivo, perfeito e agradável. E o Espírito Santo, quando Jesus é assunto ao céu, ele desce e permanece em nós, para termos a paternidade, para não sentirmos órfãos e nem só, porque o Espírito Santo ele continua agindo nas nossas vidas, nos nossos corações de maneira poderosa. Por isso eu quero dizer para você algo muito importante, que quando você pensar em Jesus, você não pensa apenas no Jesus que, para nascer, ele não poderia vir como um fantasma de uma hora para outra e aparecer para as pessoas. Ele teve que nascer de uma virgem chamada Maria. Maria tem seu papel muito importante, porque Deus olhou e viu ela, uma mulher bem-aventurada, uma mulher sem pecado, sem erro. Teve a sua importância. Daquelas mulheres da época de Maria, Maria foi a mais importante, porque ela recebeu no seu ventre o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Ela foi e ficou grávida através da obra do Espírito Santo, porque o anjo Gabriel apareceu a Maria e falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. O Espírito Santo, ele desceu sobre Maria, capacitando ela para ser mãe do menino Deus, Jesus, do Filho do Eterno, a manifestação. Querido, entenda isto. Muitas alianças foram feitas entre Deus e o homem. E o homem quebrou todas as alianças que fez com Deus. Podemos lembrar da aliança de Josué, quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa aliança foi quebrada. Então Deus vê que nenhum ser humano foi capaz de permanecer uma aliança com ele. E a aliança, ela tem que ter os 2 lados. Então, se o homem não era capaz de fechar esse pacto, esta aliança, o que Deus faz? Deus então vem, desce através de Maria, gera Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ali ele nasce como ser humano. E é muito importante você entender como ser humano. E ele passou todas as tensões humanas que nós passamos, mas sem errar, sem pecar. Para quê? Para ele assumir o outro lado da aliança. Se o homem foi imperfeito para manter, Deus foi perfeito para soldar uma aliança que pudesse ser eterna, pudesse ser para sempre, inquebrável. Por isso, querido e querida, você tem que entender que Jesus, ele é antes de tudo. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é eterno. Eu sou o alfa
o ômega. Isto é, Jesus, ele trabalha na eternidade. Ele anda na eternidade. E por isso que ele esteve lá, no início com Deus, lá no fim, será o Deus estabelecido. Ele que vai julgar. Jesus estará sentado no trono, de um lado 12 anciãos, do outro 12 anciãos, somando 24 anciãos. Jesus, ele é Deus. E o projeto de Deus é um projeto eterno. É um projeto que não terá fim. É um projeto contínuo, porque a aliança, ela foi feita pelo Deus que é eterno. Por isso, querido e querida, creia que Deus trouxe o seu Filho com um propósito: salvar o homem, tirando o homem de uma posição de fragilidade carnal para uma potência espiritual e eterna para todo sempre. Que Deus esteja abençoando o seu dia e que esse dia você pode saber que Jesus é antes de tudo. Um Jesus tão especial que se entregou na cruz por mim e por você. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã que se encontra hoje. Obrigado por ele ter conhecido Jesus. Obrigado por ele ter ouvido falar de Jesus e um dia ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessado Jesus diante dos homens. E quem confessa diante dos homens, o Senhor lá confessará diante do Pai, que pertence a ti. Por isso o Senhor esteja abençoando esta vida de maneira poderosa, dando um dia abençoado, um dia de conquista, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e amanhã estarei contigo mais uma vez neste podcast Maná do Dia. Fique na paz. O Senhor te guarde, fortaleça.